Meu nome é Felipe Fontes e hoje eu vim falar sobre com certeza uma das histórias em quadrinhos mais emblemáticas já escritas. Eu tô falando de Maus, uma história em quadrinhos publicada na década de 80 pelo quadrinista norte-americano Art Spiegelman. A história, em linhas gerais, narra a trajetória de seu pai, Vladek Spiegelman, nos campos de concentração em plena Segunda Guerra Mundial. E o que no início parece apenas um relato de sobrevivente, logo se transforma em uma história muito mais complexa e ampla, englobando aspectos como o ódio, o respeito às diferenças, inclusive uma crítica vedada a governos da Segunda Guerra Mundial e aos governos atuais em relação a toda a questão da discriminação e do preconceito. Com certeza, o que mais se destaca em Maus é a representação de seus personagens, que são desenhados por Spiegelman na forma de animais, sendo que os gatos são os alemães, os judeus são os ratos e os poloneses são porcos. E essa metáfora que o autor trouxe não só traz críticas a comportamentos, como também se relaciona com a perspectiva sobre a qual os judeus eram vistos durante a época. É válido destacar que durante a década de 30 e 40, a Alemanha tinha um antissemitismo muito forte, e as propagandas quase sempre retratavam os judeus como ratos, como seres obscuros, e isso inclusive justificava a perseguição deles. É válido também lembrar que a propaganda era fundamental para o regime nazista, pois era por meio da propaganda que os ideais nazistas ganhavam força, que o regime se fortalecia. Então, consequentemente, essa representação dos judeus como ratos ajudou na perseguição dos nazistas e também fortaleceu o ideal de uma raça pura que lutava contra inimigos obscuros. Art Spiegelman traz nas páginas de Maus um trecho de um artigo publicado em um jornal na Alemanha durante a década de 30, que falava sobre outro personagem bastante conhecido, o Mickey Mouse, e como pelo fato dele ser um rato, ele estragava os sentimentos puros da juventude. Esse artigo ele pode ser lido e dizia o seguinte: Mickey Mouse é o ideal mais lamentável de que se tem notícia. As emoções sadias mostram a todo rapaz independente, todo jovem honrado, que um ser imundo e pestilento, o maior portador de bactérias do reino animal, não pode ser o tipo ideal de animal. Abaixo a brutalização do povo propagada pelos judeus. Abaixo a Mickey Mouse. Usem a suástica. Outro aspecto que envolve a publicação de Maus é o fato de que, quando foi lançada, a história em quadrinhos foi classificada por muitos meios de comunicação como uma ficção. Inclusive, ela figurou no New York Times na lista das ficções mais vendidas. E o autor teceu uma grande crítica a isso, devido ao fato que a classificação como ficção desmotivava e desmerecia a sua obra e todos os relatos de seu pai. Para isso, o autor escreve o seguinte: tenho arrepios em pensar como David Duke responderia ao ver uma obra cuja pesquisa foi feita minuciosamente, baseadas nas memórias de meu pai sobre a vida na Europa de Hitler, e em campos de concentração classificada como ficção. Bom, David Duke é o atual líder da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, que é uma organização racista, e essa crítica feita pelo autor quanto à classificação de Maus é extremamente válida, porque quando se classifica uma obra como Maus, que retrata toda essa trajetória baseada em relatos reais do próprio pai do autor nos campos de concentração, quando você classifica essa obra como uma ficção, de certa forma você desmerece esses relatos. Você desmerece a forma que o autor traz essa história extremamente relevante, tão relevante quanto o Diário de Anne Frank, por exemplo, que também foi o relato de uma sobrevivente que viveu durante esse período. E essa crítica foi muito forte, feita pelo autor, né? Essa crítica foi extremamente impactante na mídia, na época, né? Durante o lançamento, e posteriormente, após uma séria briga, inclusive judicial, com os editores de revistas e jornais, Maus foi classificado como não ficção. E o questionamento que fica é: será que por se tratar de uma história em quadrinhos, ou até mesmo pela maneira que seus personagens são representados, Maus pode ser considerado um relato irrelevante da realidade? Bom, quando se lê a história em quadrinhos e analisa toda a trajetória de Vladek durante o Holocausto, fica nítido que isso é uma falácia. Maus é sim um relato extremamente relevante para a sociedade nos dias atuais. E não só isso,
como também a história em quadrinhos foi ganhadora de diversos prêmios e ficou reconhecida mundialmente e até os dias de hoje é debatida tanto no meio escolar quanto acadêmico. E não só isso, pelo título da obra, né, Maus, que é uma tradução do alemão que significa rato, Art Spiegelman quer trazer uma visão sobre o Holocausto que, apesar de ter esse tom quadrinesco, é extremamente importante para se entender como na época as pessoas viam o outro, como um ser humano enxergava o outro. Ou seja, pelo fato desses personagens serem representados como animais, essa característica humana deles eram tiradas. De um lado temos ratos, do outro temos gatos e do outro temos porcos, mas nunca temos seres humanos. Ou seja, essa característica humana que une a todos nós é tirada e dá lugar a representações animalescas, que justificam muitas vezes violências, tratando o outro não como um ser humano, mas como um animal que deve ser caçado, adestrado e exterminado. Ou seja, Maus em nenhum momento é um relato irrelevante da sociedade. Pelo contrário, é um relato extremamente importante que deve ser levado em consideração sempre quando se fala sobre o Holocausto. Acredito que os pormenores da história não precisem ser revelados, né? Vou deixar isso ao encargo dos leitores. Inclusive, recomendo que busquem na internet ou nas livrarias Maus, né? A história em quadrinhos para ler, para ter o prazer, assim como o prazer que eu tive de ler essa história realmente fantástica, incrível e muito chocante. Porque apesar de trazer esses personagens representados na forma de animais, o contexto e as situações pelas quais o personagem principal passa é algo que te faz questionar a sua própria humanidade. Porque é válido lembrar que em nenhum momento isso é ficção, que em nenhum momento somente o Vladek Spiegelman, o personagem da história, passou por isso. Pelo contrário, ele faz parte de uma estatística de sobreviventes desse período. Mas e todos aqueles 6 milhões que infelizmente faleceram das piores maneiras e mais horrendas maneiras possíveis? É válido destacar que toda essa violência promovida, todo esse ódio propagado, não foi feito por seres de outra dimensão, mas pelo contrário, tudo isso foi promovido por próprios seres humanos, que externalizaram todo o seu ódio, preconceito e raiva contra o próprio semelhante. E esse é um relato extremamente válido para sempre nos lembrarmos do que o próprio ser humano é capaz, do que somos capazes quando nos entregamos ao ódio e à raiva, do que somos capazes quando seguimos ideologias extremistas, do que somos capazes quando seguimos ideais de uma raça pura, de uma sociedade onde todos são obedientes, onde ninguém critica e aqueles que criticam devem ser mortos, devem ser exterminados e caçados, onde os diferentes, seja pela cultura, seja pela religião, também devem ser caçados, pois eles não são humanos, são animais. E por isso toda essa violência se justifica, assim como trago em Maus. Então Maus é uma história em quadrinhos para sempre nos lembrarmos de tudo isso e trazer esse conhecimento para a nossa vida, para quando nos depararmos nas mídias em gerais com discursos de ódio e extremismo, sempre nos lembremos do que esses discursos são capazes, do poder dessas palavras e desses sentimentos de raiva e preconceito, porque o nazismo não acabou com o fim da Segunda Guerra Mundial. O ódio e o preconceito não morreram com Hitler, pelo contrário, eles ainda persistem, se atualizam, se apresentam com um novo nome através de uma nova ideia, mas ainda permanecem os mesmos. Então, Maus é um lembrete para que fiquemos atentos a isso, a toda essa ideia de que os seres humanos são completamente diferentes e que há seres humanos superiores aos outros devido às características psicológicas ou físicas. E Maus, com toda essa análise, tendo em vista toda essa análise que eu acabei de falar aqui, é uma história extremamente válida e vai muito além de uma história em quadrinhos, vai muito além de uma ficção. É um lembrete. Bom, e já encerrando o vídeo, eu trouxe algumas indicações sobre o tema de nazismo, Segunda Guerra Mundial e antissemitismo, que inclusive estão passando aí ao fundo na tela, diversos jogos, livros, filmes ou séries que, ficção ou não, tratam sobre essa temática. Então é muito importante que se dê uma olhada nesse assunto por meio dessa mídia, né? Que hoje em dia é muito popular, principalmente entre os jovens. Aí tem coisa de videogames, PlayStation, Xbox, tem séries que tem na Amazon, na Netflix, no Torrent, e por aí vai. Então eu indico bastante todas essas obras que tratam sobre diversas temáticas
desse período, que são muito importantes, seja para a gente aprender ou para nos incentivar a aprender sobre esse momento, né? Esse momento que deve ser uma reflexão muito grande para a gente. Devemos sempre refletir sobre o nazismo, sobre o Holocausto, entender o porquê que ele aconteceu e como aconteceu, para evitar que hoje em dia as ideologias extremistas se propaguem cada vez mais, né? Então eu indico todas essas filmes, obras, etc., que estão passando aí. Indico a todos vocês para procurarem, para assistirem, as que vocês se interessarem, porque às vezes a pessoa não gosta de ler um livro, mas ela gosta de jogar um videogame. Se não gosta de jogar, ela gosta de assistir um filme ou uma série, por aí vai. Então, todas essas indicações aí eu deixo para vocês e tenham um bom estudo em relação a esse tema que realmente é muito relevante para a nossa sociedade hoje em dia. E isso não acabou nos anos 40. Tudo isso persiste, resiste. Se não tomarmos cuidado, há um futuro sombrio na nossa frente, né? Assim como o mouse.